Lá em Romanos 1,16 vai dizer assim, ó, porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação dos homens. O evangelho, ele não é rótulo. O evangelho não é placa. O evangelho não é como eu me visto. Entenda, entenda. Isso faz parte do evangelho. Como eu me comporto, como eu me visto. Isso vai fazer parte do evangelho, mas isso não é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus, tá bom? O evangelho é a boa notícia que Deus nos resgatou. Quando ele me resgata, essas outras coisas que estão aqui em volta, mudar o hábito alimentar, deixar de frequentar alguns lugares, minha fidelidade a Deus, meus comportamentos, isso tudo vai fazer parte daqueles que aceitaram primariamente o evangelho, entende? Aceitar o evangelho, mudança de conduta de vida para viver agora de acordo com o evangelho, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo, certo? Estão comigo? Acho que está dando para entender, né? Então, olha só, o evangelho, ele é poder, ele não é um rótulo. E por que o evangelho se chama eterno? É simples, porque ele não começou no Novo Testamento. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, é a primeira profecia messiânica, é o proto-evangelho brotando a boa notícia de que o descendente da mulher sairia vitorioso pisando na cabeça da serpente, nos libertando das garras do diabo pelo poder do seu sangue. O evangelho, porque ele é eterno? Porque ele não começou em Mateus, quando Jesus nasceu. Não. Se você acompanhar todo o processo do povo de Israel, os tabernáculos, os santuários, ali era uma explicação do que seria o evangelho encarnado quando Jesus viesse. Quando as pessoas pecavam, elas iam até o santuário, elas pegavam um cordeirinho sem defeito, sem mácula, elas colocavam sobre o altar, colocavam a sua mão direita sobre a cabeça do animal, do cordeiro, e ali eles confessavam os seus pecados. Simbolicamente, os seus pecados eram transmitidos para o animal, e o animal inocente morria pelo culpado. Entendeu? Isso é o evangelho. As pessoas, elas estavam fazendo o quê? Elas estavam, de alguma forma, Deus estava sendo didático para mostrar o que iria acontecer. Quando Abraão subiu ao monte para sacrificar o seu filho, ele estava pronto a matar o seu filho. Apareceu, Deus gritou, né? Abraão, não faça isso. Um anjo apareceu e falou, Abraão olha e vê um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Aquele carneiro é retirado. O seu filho agora sai do altar e um carneiro é sacrificado no lugar. Ou seja, isso tudo é uma forma didática de Deus ensinar para o ser humano o que é o evangelho eterno. O evangelho eterno é Jesus morrendo para nos resgatar. Quando o povo de Israel vai sair do Egito, eles têm que sacrificar um cordeiro, lembra? Eles sacrificam esse cordeiro, eles precisavam comer esse cordeiro dentro das suas casas, com ervas amargas e pães sem fermento. O sangue do cordeiro tinha que ser passado nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte viesse à noite, eles vendo aquele sangue, lembra? Vendo o sangue, qual que é o salário do pecado? É a morte. Mas vendo o sangue, o anjo passava por cima. É isso que significa Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Entende? Então, o anjo da morte veio, mas ele não entrou ali, não foi porque o povo era bom, não foi porque o povo era fiel, não foi porque o povo guardava o sábado, não foi porque o povo dava o dízimo, não foi porque o povo era da placa tal e placa B. Não, ele só passou por cima por causa do sangue que estava na porta do cordeiro. O sangue do cordeiro que estava na porta. Entendeu? Então a justificação vem através do sangue de Jesus, não é pelos nossos méritos. Então por isso que quando nós olhamos para a questão do evangelho eterno, o evangelho não tem que ver com tradição. Há pessoas que dizem que você precisa ser uma boa pessoa para ir para o céu. A Bíblia diz que não. Você só vai entrar nas mansões celestiais pelos méritos do sangue de Cristo Jesus. Você pode dar cesta básica a sua vida toda. Você pode ser um fiel dizimista, mas se esperar resultado para a sua salvação através desses méritos, dessas coisas, você não será salvo. Isso tem o seu lugar? Claro que tem, mas primeiro vem o evangelho que me alcança. Depois, a ilustração que eu usei, depois essas coisas vão se adequando à vida daquele que já aceitou o evangelho eterno. O evangelho eterno, queridos, ele não é tradição. O evangelho eterno não é placa de igreja. O evangelho eterno é a boa notícia que Deus deu seu único filho para resgatar a mim e a você. Esse é o evangelho eterno. Então, se você vai para uma denominação, para uma igreja, e atente-se a isso, e lá é pregado sobre prosperidade, é pregado sobre cura, milagre,
libertação, fogueira santa. Isso tudo é importante, mas isso não é o evangelho eterno. Evangelho eterno é remissão de pecados, é quebrantamento, é entrega, é renúncia, é nova vida. O evangelho eterno é entender que nós fomos salvos por Cristo. Então nós precisamos nos orientar e ficar esperto. As pessoas vão nas igrejas atrás de solução para os seus problemas terrenos. E terrenos, quando eu digo, dívidas, sonhos, projetos, libertação, e isso tudo tem o seu lugar, mas isso não é o evangelho. O evangelho eterno é o que é quebrantamento, arrependimento, mudança de vida. Os dados que eu trouxe no começo, o nosso país é um país praticamente 90% cristão. Por que nós temos uma realidade tão difícil como nós temos? Porque o evangelho que está sendo pregado para estas pessoas não é o evangelho eterno de quebrantamento, de mudança de vida e de novo nascimento. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valores, dizendo que eu sou apto para julgar, não. Eu estou dizendo que muitas vezes eu, Jonathan, você que está me assistindo, não está vivendo de fato o evangelho eterno. Nós vivemos superficialmente, falamos que acreditamos em Deus, falamos que acreditamos em Jesus, mas não agimos de acordo com aquilo que Ele pede para cada um de nós. Porque o evangelho eterno é entrega, é eu me esvaziar de mim mesmo, para que Jesus habite em mim, através do Espírito Santo. E quando nós olhamos para o contexto de realidade que nós temos hoje, nos dados que eu mostrei, se o nosso país é praticamente 90% cristão, por que tanta corrupção? Por que tanta violência? Mais de 80% da população do Brasil é declarada cristã. Milhares de denominações no Brasil tem. Eu moro aqui na cidade de Mauá, e o que tem de igreja é algo que me surpreende. E aí você pode estar pensando, Senhor, eu quero ouvir a mensagem, eu quero ouvir a palavra, mas me mostre qual é a igreja verdadeira, Senhor. Porque há pessoas sinceras, há pessoas que buscam realmente de forma sincera a Deus. Há pessoas que até têm a sua sinceridade, mas não se esforçam, porque não querem deixar o comodismo, não querem deixar aquela tradição, sabe, que veio de gerações. Não, minha avó era assim, meu pai era assim. Mas eu pergunto para você, quando você tem conhecimento da palavra de Deus, você consegue manusear esse livro aqui? Você consegue ter profundidade nas escrituras sagradas? Ou você vive com base naquilo que foi ensinado pelo seu líder religioso, pelo seu pastor, pelo seu padre, pela sua avó, pela sua parentela, pela tradição? Porque a Bíblia fala assim, ó, examinai as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. Em João 17 vai dizer assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você consegue ler a palavra de Deus e achar aqui motivos cabíveis para que você realmente tenha a fé que você tem? Se a sua resposta for não, é melhor você rever os seus conceitos. É melhor você reanalisar que tipo de evangelho você tem ouvido. Se você vai a uma igreja, você ouve um sermão, você ouve uma pregação, e você sai dali e não há mudança de vida, é o mesmo comportamento, é as mesmas atitudes, tem algum problema. O problema pode estar muitas vezes em você, o problema pode estar no local que você vai, e o problema pode estar também naqueles que estão ministrando a mensagem. E até na mensagem. Se somos um país cristão, por que não somos um país transformado? Sabe por quê? Porque o evangelho não é apenas algo que se aceita com os lábios. Ele precisa transformar o coração.